Olá a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma edição dos Amigos do Esporte. E estas são as principais manchetes de hoje. Jogos de voleibol feminino da primeira divisão portuguesa estão suspensos em virtude do Covid. Os jogos do primeiro campeonato Prime Viagens de voleibol, realizado na cidade de Uberlândia, está chegando na sua fase final. Olha a notícia boa. Voleibol sentado, modalidade paraolímpica, está começando aqui na cidade de Pouso Alegre. O torneio Coroa da Rainha, promovido pela Escola de Futebol M Real Brasil, chegou ao seu final. O esporte da cidade de Cambuí está reiniciando sua reabertura com força total, apesar ainda do convite. O Flomina Futebol Clube esteve em duas finais ontem nas categorias quarentão e cinquentão. Vamos então às notícias. Na edição passada nós comentamos sobre a equipe Castelo da Maia Ginásio Clube, equipe portuguesa de voleibol da primeira divisão, em que a minha amiga Nicole, ex-Praia Clube, faz parte. Infelizmente, os jogos que estavam programados para a semana passada e também para esta semana foram suspensos em razão da pandemia que vem aumentando naquele país. Mas as equipes ainda continuam os seus treinamentos bastante intensivos e estão prontas para, assim que os jogos forem liberados, poderem realizar e participar bem. Segundo Nicole, suas companheiras de equipe gostaram das notícias que divulgamos aqui no canal dos Amigos do Esporte. E aproveitamos agora para dar a classificação geral das equipes femininas do Campeonato Português da primeira divisão. Em primeiro lugar, AGM Futebol Clube do Porto. Segundo, PV 2014, Academia de Voleibol Colégio Efanor. Terceiro lugar, Leixões Esporte Clube. Quarto lugar, Sporting Clube Portugal. Quinto lugar, Clube Cairós. Sexto lugar, CD Aves Termolan. Sétimo lugar, Atlético Voleibol Clube de Famalicão. Oitavo lugar, Ginásio Clube Vila Condense. Nono lugar, Vitória Esporte Clube. Décimo lugar, Esporte Lisboa e Benfica. 11º lugar, Castelo da Maia Ginásio Clube. 12º lugar, Sporting Clube de Braga. 13º lugar, Clube de Futebol Os Belenenses. E 14º lugar, Boa Vista Futebol Clube. Na semana que vem, nós voltaremos com novas informações sobre o Campeonato Português de Voleibol Feminino da primeira divisão. Ainda continuando falando sobre voleibol, agora com notícias do primeiro Prime Viagens de Voleibol, que prosseguiu no domingo passado, dia 21, com realizações de mais 3 partidas masculinas. No final da semana anterior, nós tivemos jogos da categoria feminina. O primeiro jogo da rodada aconteceu entre o Universo Vôlei, que teve 3, e Pato Donald, 1. Foi um jogo muito disputado e, mais uma vez, o Universo Vôlei confirmou o seu favoritismo para ser uma das equipes finalistas do certame. O destaque dessa partida coube ao ponteiro Saulo, do Universo Vôlei. No segundo jogo, nós tivemos Arco Sistema 3, Ronda Transporte 2, com as parciais de 25-22, 21-25, 18-25, 27-25 e 15-11. São duas das principais equipes do certame que se enfrentaram e a vantagem coube ao Arco Sistema. Foi uma vitória suada em que os pequenos detalhes fizeram a grande diferença a favor da equipe vencedora.
Destaques da partida foi o atleta Gustavo, levantador do arco sistema. E na terceira partida, nós tivemos Uberlândia Vôlei 3, Tio Patinhas 0. Parciais de 25-23, 25-15 e 25-23. Mais um bom jogo apresentado nesta primeira rodada. O primeiro e o segundo e o terceiro sets foram bastante equilibrados, mas o Tio Patinhas se desconcentrou no segundo e com isso facilitou a vitória do Uberlândia Clube, que novamente mostrou ótimas qualidades técnicas e táticas, também destacando como uma das franco favoritas para o certame. Vanner, atleta do Uberlândia Clube, foi escolhido como o destaque dessa partida. Com a realização de mais esses jogos, a categoria masculina ficou assim classificada. Em primeiro lugar, Uberlândia Vôlei, 6 pontos. Em segundo lugar, Universo Vôlei, 6 pontos. Em terceiro lugar, com 5 pontos, o Arco Sistema. Em quarto lugar, a OAB, com 0 pontos. Em quinto lugar, o Casa Minas Amarelo, com 0 pontos. E em sexto lugar, o Tec Bond, também com 0 pontos. O Prime Viagens de Voleibol vai prosseguir acontecendo neste sábado 3 jogos na categoria feminina e mais 2 jogos na categoria masculina, né? E amanhã, hoje aliás, com 3 jogos no feminino e mais 3 jogos no masculino. Na semana que vem nós estaremos voltando com novos detalhes técnicos dessas partidas que estão sendo realizadas neste final de semana. Uma coisa boa, uma notícia ótima para todos nós aqui de Pouso Alegre, é que o vôlei sentado, modalidade paraolímpica em que compete homens e mulheres com deficiências físicas, está começando a ser praticado aqui na nossa cidade, Pouso Alegre, já nesta próxima segunda-feira, amanhã, dia 30, ali na Quadra do Céu, ao lado do CRAS, na Avenida Perimetral, a partir das 18 horas. O professor Claudemir Júlio, que agora está residindo aqui em Pouso Alegre, e já faz isso 6 meses, ele já jogou essa modalidade pela cidade de São José dos Campos, na Série Prata, e ele é uma pessoa que já foi vice-campeã e é uma pessoa entusiasmada, principalmente trazendo esse projeto aqui para nós. E já tem praticamente 15 pessoas inscritas. Quem estiver interessado é só entrar em contato pelo WhatsApp 12 9 9687 1079. Falar com o professor Claudemir Júlio, ou então pelo 35 999 26 28 43, falar com a Nancy. O voleibol sentado é um esporte paraolímpico muito divertido e muito emocionante, tanto para quem assiste quanto para quem joga. Exige grande espírito de equipe, habilidade, estratégia e muita garra. Pode ser jogado por atletas de ambos os sexos. As regras do vôlei sentado são praticamente as mesmas do vôlei comum. Jogam 6 atletas de cada lado, a quadra é que é um pouco menor. A quadra mede 10 metros de comprimento por 6 metros de largura. A rede tem 1,15 m de alturas para os homens e 1,05 m para as mulheres. Para tocar na bola, o atleta do vôlei sentado deve manter os glúteos tocando sempre o solo. O professor Claudemir informou que neste início não é necessário saber jogar, mas é preciso ter vontade de querer aprender. Se você se interessa, entre em contato com a Nancy ou com o professor Claudemir. Final de semana passado foi também o final do torneio de futebol A Coroa da Rainha para crianças de 13 anos. Esse torneio foi organizado pelo professor Washington Garcia,
da Escola Real M Brasil. Depois de todas as partidas realizadas, verificou-se que as equipes cinza e verde terminaram empatadas. Aí então a decisão foi para os pênaltis. Inicialmente, 5 pênaltis para cada lado, em que a partida também terminou empatada. Aí começaram cobranças alternadas, 1 pênalti de cada lado, chegando-se assim à definição do torneio, que ficou com esta classificação. Primeiro lugar, equipe cinza; segundo lugar, equipe verde; e terceiro lugar, equipe branca. É mais um grande trabalho realizado pelo professor Washington Garcia com a sua escola de futebol. Prosseguindo, na última quinta-feira, nós tivemos um contato com o vereador Flávio Alex, um dos coordenadores do esporte na cidade de Cambuí. Foi uma boa conversa em que nós ficamos sabendo que Cambuí, que ainda não tem uma Secretaria Municipal de Esportes, mas assim mesmo tem um trabalho esportivo bastante desenvolvido. O vereador Flávio Alex, que além de ser um dos coordenadores dos eventos esportivos, também exerce a função de treinador da equipe de futsal feminino de Cambuí. O Flávio nos adiantou que a equipe treina às terças-feiras e conta atualmente com aproximadamente 30 moças no grupo. Em 2019, organizou um torneio interno com a participação de 7 equipes, que continham 7 meninas em cada equipe. Foi uma grande festa de confraternização que infelizmente não teve a continuidade durante este ano em razão do Covid. O Flávio Alex tem um orgulho muito grande das equipes de futebol de salão de Cambuí, que já conseguiram no feminino 3 títulos e no masculino 4 títulos do mais famoso torneio de futebol de salão aqui da região, o EPTV. Para realizar esse trabalho de esportes lá na cidade de Cambuí, o vereador Flávio Alex conta com o auxílio extraordinário do Marquinhos Barata e também do Breno e do Bruno, que são responsáveis pelo Talibã. Eles, nas épocas de competições mais importantes, se unem para conseguirem melhores classificações para Cambuí. Nos próximos dias estaremos trazendo novas informações a respeito dos jogos do esporte de Cambuí. Conforme noticiamos na semana passada, o Flamina Futebol Clube esteve jogando contra a equipe União de Pouso Alegre. Segundo consta, foi uma partida muito movimentada e que agradou muito a todas as pessoas que compareceram a esse jogo para assisti-la. No placar final, acabou favorecendo o Flamina por 2-0 e tornou assim a equipe aqui de Pouso Alegre apta a disputar as finais nas 2 categorias, no quarentão e no cinquentão. E nós temos a programação que está sendo realizada no dia de hoje, dia 29/11. A primeira final, São Bento de Sapucaí versus Flamina, pela categoria quarentão. E a segunda semifinal, às 15h30, entre os Foras da Lei e o Flamina pelo cinquentão. Após a realização das partidas, houve uma grande queima de fogos de artifício e um lindo show artístico. É assim o esporte acontecendo aqui no sul de Minas, principalmente aqui na região de Pouso Alegre. Parabéns aos organizadores desse evento. Bem, meus amigos do esporte, hoje nós vamos encerrando mais essa apresentação. Nós que teríamos também 2 entrevistas para fazer hoje com o pessoal
do cicloturismo e com o pessoal do vôlei sentado, mas que infelizmente, porque o meu companheiro, o Felipe, está bastante adoentado, nós tivemos que cancelar. E então, dessa maneira, nós transferimos talvez para o próximo sábado essas duas entrevistas, e aqui nós vamos chegando ao final desta nossa apresentação. Muito obrigado a todos e fiquem todos na paz de Deus.